O quarto duplo é um pequeno poema em prosa do Charles Baudelaire. Esse é o quinto. Então vamos lá, no vídeo passado eu fiz essa primeira leitura sem me preocupar em parar, sem me preocupar em fazer observação alguma, né? Vamos reler e vamos tentar conversar um pouquinho sobre esse pequeno poema em prosa. Primeiro de tudo, vamos pensar na estrutura geral, né? Ou um pouquinho na estrutura geral. Lembre-se que, nitidamente, esse poema é dividido em duas partes, né? Há essa parte lânguida, né? E um ator teria que ler com mais languidez. Eu tentei um pouco, mas é claro, há uma incapacidade. Mas há essa parte lânguida, essa parte fluida, essa parte semiconsciente, essa parte dopada. E a gente já vai saber por que ele está dopado, ele está nessa situação voluptuosa, né? E semiconsciente em que a coisa flui. E aí a batida na porta que interrompe a primeira parte do poema, interrompe brusca e brutalmente a primeira parte do poema. E nós temos essa segunda parte. A primeira parte não diria tanto otimista, porque o que o otimista faz? Olha que interessante. O otimista, ele crê num futuro melhor, né? Não, vai dar tudo certo. Não, você vai conseguir. E aí, com o tempo, você vai ser bem sucedido. Esse é o otimista, né? Por que eu não chamo a primeira parte de otimista? Porque nem existe futuro para o eu lírico ali na primeira parte, né? Não importa o futuro, não importa o que vai acontecer amanhã. Amanhã nem existe, né? E a segunda parte, sim, trazendo com ela o tempo, isso é importante, trazendo com ela o tempo, traz também o pessimismo, né? De forma que, assim, o momento mais esperado, o momento mais interessante para esse eu lírico seria o momento da morte, né? Mas vamos ver tudo isso destrinchando o poema, né? Então vamos lá. Um quarto que parece um devaneio, um quarto verdadeiramente espiritual, né? Perceba essa palavra, né? Espiritual. Espiritual em qual sentido? Não espiritual no sentido de, sei lá, com uma moral cristã, né? Apegado a Deus. Eu acho que não é. Esse é o ponto. O quarto é espiritual no sentido, é um quarto de espírito, né? E imagine esse espírito como o fantasma mesmo, né? Que ele passa assim meio que uma névoa de brisa, na brisa, assim, né? Onde a atmosfera estagnada é levemente tingida de rosa e azul. Claro, é muito imagético, né? Essa primeira parte do conto. Então, se a gente lê tentando realmente formar as imagens na cabeça, é uma coisa que funciona muito bem, né? Então é uma atmosfera estagnada, a gente vai ver daqui a pouco um pouco úmida, né? E é levemente tingida de rosa e azul. Onde a alma toma um banho de preguiça. Como que é esse banho de preguiça? Ele é aromatizado pelo remorso e pelo desejo. Então há desejo ali, há remorso, mas parece que não é o remorso que a gente esperaria, né? Eu não diria que esse remorso ele estaria na mesma categoria de sentimentos que vieram com o tempo, como recordações, remorsos de volta. Olha que interessante. Eu tô lá no meio quando o tempo chegou, né? Sim, o tempo reapareceu. E aí ele traz o quê? Ele traz o seu cortejo demoníaco, né? Recordações, remorsos, espasmos, medos, angústias, pesadelos, cóleras e neuroses. Aqui há desejo e há remorso, mas parece que é uma coisa mais... como que a gente poderia falar? Um remorso que ele é muito mais um remorso como uma dor, uma dorzinha gostosa, quase, digamos assim,
quase masoquista, não sei, mas é uma dorzinha que você sente, a qual você se entrega, né? Junto com o desejo, né? Você toma um banho, olha, perceba, está lá o remorso e o desejo, né? Digamos assim, numa banheira, e você mergulha naquele remorso e naquele desejo. Não é o remorso que te açoita, né? É algo de crepuscular, de azulado e de rosado. Um sonho de volúpia durante um eclipse, né? Ou seja, essa meia luz, né? Daqui a pouco ele vai trazer de volta essa ideia de meia luz. Os móveis têm formas alongadas, prostradas e lânguidas, né? Que se mexe com essa lentidão sonolenta. Os móveis parecem sonhar. Dir-se-ia que são dotados de uma vida sonambúlica, como o vegetal e o mineral. Os estofos falam uma língua muda, como as flores, como os céus, como os poentes. Nas janelas, nenhuma abominação artística. Desculpe, nas paredes. Nas paredes, nenhuma abominação artística. Olha que interessante essa parte. Nas paredes, nenhuma abominação artística. Não no sentido que nas paredes não havia nenhuma arte que fosse ruim, mas nas paredes não havia nenhuma arte. Porque a arte é abominação artística, né? E aí ele vai meio que explicar, como assim? Por que a obra artística é uma abominação? Em relação ao sonho puro, a impressão não analisada, então aqui é um paralelo, né? Em relação ao sonho puro e a impressão não analisada, a arte definida, a arte positiva é uma blasfêmia. Porque o que é o sonho, né? O sonho é essa unidade compacta que você não consegue destrinchar, que você simplesmente vivencia, né? A partir do momento que você tenta analisar, né, com uma arte definida, não uma arte que se entrega a esse sonho, como parece ser a primeira parte do poema, né, uma arte definida que tenta explicar o que está acontecendo ali, ou pelo menos mostrar o que está acontecendo. Então essa arte é definida, arte positiva, né, no sentido de arte que explica, arte que dá ganho, né. Essa arte em relação ao sonho é uma blasfêmia, né? Porque você está quebrando a unidade do sagrado do sonho. Aqui tudo tem a claridade suficiente e deliciosa obscuridade da harmonia. Aqui tudo tem a claridade suficiente e a deliciosa obscuridade da harmonia. As coisas aqui nesse quarto, elas estão tão misturadas, tão harmônicas umas com as outras, né? Elas estão tão, digamos assim, na mesma vibe, todas essas coisas, que você tem que essa harmonia é difícil de você, digamos, atravessar com o seu olhar, né? Pense, talvez a comparação não seja tão boa, mas pense em cozinha, pense num caldo, num molho muito bem feito, né? Então você tem lá, sei lá, cebola, tomate, tem carne, tem salsão, tem como é que é? Presunto, e tá tudo aquilo ali. E aquilo ali cozinhou tanto tempo e tem uma harmonia tão completa que o molho se torna obscuro para você. Obscuro no sentido, você não vê mais cebola, alho, pimentão, não sei lá o que, não sei o que, você vê uma coisa só, né? Então você não vê os elementos separadamente, né? Então aqui o olhar não consegue quebrar
essa obscuridade da harmonia. E se tenta quebrar, é uma blasfêmia. Okay? Aqui tudo tem a claridade suficiente e a deliciosa obscuridade da harmonia. Um perfume infinitesimal, do gosto mais refinado, ao qual se mistura uma levíssima umidade. Nada nessa atmosfera, onde o espírito sonolento um perfume infinitesimal, do gosto mais refinado, ao qual se mistura uma levíssima umidade, nada nessa atmosfera. Né? Novamente, é uma coisa só, tanto é que a imagem aqui é a imagem de água, né? Que envolve tudo. Então esse perfume nada nessa atmosfera, onde o espírito sonolento é embalado por sensação de estufa quente. A musselina, que é aquele tecido transparente, branco, por exemplo, se você tem... bom, aqui a gente vai ver, né, tanto para a cortina quanto para o dossel, acho que é isso, o dossel, aquela armação que você tem em camas muito... sei lá, camas de príncipe, por exemplo, aí você tem aquele tecido parecido com um véu de noiva, musselina. Talvez até seja com um véu de noiva. O véu de noiva até seja feito disso, não sei. Então a musselina chove com abundância diante das janelas e da cama. Ela se derrama em cascatas de neve. Na cama está deitado o ídolo, a soberana dos meus sonhos. Mas como ela veio parar aqui? Quem a trouxe? Que poder mágico a colocou nesse trono de devaneio e volúpia? O que importa? Ei-la, eu a conheço. Então ele perceba, não é que ele consegue estar mergulhado totalmente nesse momento, né? É esse o esforço dele, está totalmente mergulhado nesse momento. Mas, por exemplo, em partes como essa, a gente vê que ele é chamado à realidade já, né? Não, mas como assim ela está aqui do nada? O que como num sonho realmente, né? Você diz que para você saber se você está num sonho, você tem que pensar como que você chegou ali, né? Porque no sonho você simplesmente aparece e o sonho começa já no meio, você não chega, né, em um lugar. Simplesmente porque o sonho não tem a continuidade da vida inteira. Aqui eu posso, se eu tiver uma boa memória, eu posso dizer da onde que eu vim nos 5 minutos anteriores, nos 10 minutos, no 1 ano, 2 anos e assim por diante, né? Então, meio que se insinua na mente do nosso eu lírico aqui que tem alguma coisa bom, ele já sabe, né, que tem uma coisa de sonho, de irrealidade. A realidade meio que se mostra para ele, né? E ele faz um esforço para ficar longe dela. Ele fala, que importa? O que importa é que eu tô aqui nesse momento. O que importa é que meu ídolo está aí deitada na cama. Eu a conheço. Não há dúvida, são esses olhos cuja chama atravessa o crepúsculo. Essas sutis e terríveis pupilas que reconheço em sua assustadora malícia. Elas atraem, subjugam, devoram o olhar do imprudente que as contempla. Eu as examinei com frequência, essas estrelas negras que comandam a curiosidade e a admiração. A que demônio benevolente eu devo o estar assim rodeado de mistério, de silêncio, de paz e de perfumes? Ó beatitude! Aquilo a que chamamos geralmente a vida, mesmo em sua expressão mais feliz, não tem nada em comum com essa vida suprema que agora conheço e saboreio, minuto a minuto, segundo a segundo. Né? Então ele reconhece que ele está para além ou para quem da vida. Né? Isso aqui não tem nada a ver com vida. Né? E aí perceba, ele descobriu uma característica bem importante de por que isso daqui não tem nada a ver com vida. Ele fala o seguinte, minuto a minuto, segundo a segundo. No próximo, não há mais minutos, não há mais segundos. Então, mas ele se toca assim, não, essa experiência aqui, que mané segundos, que mané minutos, não tem nada disso acontecendo aqui. Né? E isso é um indício muito forte que ele não está dentro da vida. Né? Não,
Não há mais minutos, não há mais segundos, o tempo desapareceu. É a eternidade que reina. Uma eternidade de delícias. Porém, um golpe terrível, pesado, ressoou na porta. E aqui a gente tem a segunda parte, né? A segunda parte, aonde essa realidade ou essa vida para além da realidade, para além da essa existência para além da vida, esse como se fosse uma bolha, né? Uma bolha de fumaça assim que não está conectado com o resto da existência, é nesse momento que essa bolha, né, se rompe e ele é chamado a realidade, né? Perceba, a partir do momento que ele é chamado a realidade, ele já não consegue estar isolado temporalmente e depois, né, geograficamente em relação aos outros humanos, por causa dos compromissos, etc. Ele já não consegue estar isolado nem temporalmente, nem em relação aos outros seres humanos, e nem em relação geograficamente, vamos dizer assim. Porque, é claro, a realidade tem essa característica, o tempo tem essa característica, né? O tempo de agora, por mais que a gente enfatize o presente, né? Tem essa expressão eterno presente. Thomas Mann trabalha com isso no Montanha Mágica. Algumas religiões pensam no eterno presente, mas por mais que a gente fale disso, o tempo real, o tempo nosso, o tempo em que vivemos, não é sobre o presente. O presente carrega todo o passado, ele é conectado com todo o passado, né? Quer conscientemente, quer inconscientemente, né? Assim como o nosso presente é conectado com o futuro. Eu sei que eu não vou pegar uma faca e cortar o meu pescoço, porque eu sei que depois disso vem dor e vem morte, né? Então, automaticamente, o presente está ligado com o passado e com o futuro. Por isso que eu digo que a bolha em que ele estava era uma bolha, sim, tentando ser isolada de todo esse mundo, né? Uma bolha cheia de fumaça ali, mas uma bolha muito frágil, né? Tão frágil a ponto de algumas batidas na porta fazer com que ela estoure. Bom, vou abrir mais um vídeo para a gente ver o que levou ele a criar essa essa bolha. Pelo menos uma das coisas que o levou a criar essa bolha, que o ajudou a criar essa bolha. E vamos ver a realidade descendo sobre o nosso eu lírico.